Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Meu nome é Leonardo Nicoletti e o tema do vídeo desta segunda-feira é muito importante. Então eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Porque nesse vídeo eu vou explicar a Era de Ouro, a Era de Prata e a Era de Bronze da DC. Porque os progressistas estão vendendo o universo DCU do Corvo da Tempestade, dizendo que é a Era de Prata e que o Corvo da Tempestade acertou muito nisso. Mas será mesmo? Vamos ver nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe com seus amigos. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilhe com seus amigos também. Porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. Progressista vagabundo vai chorar demais aqui. E lembrando a eles, lugar de choro é na cama quente ou com uma mortadela aí no lado, tá certo? Bom, vamos lá. Existem outras eras além dessas, tá bom? Mas o foco são essas três. Começando com a Era de Ouro. A Era de Ouro marca o início do heroísmo, em 38, na qual tem um Superman, Mulher Maravilha, Batman, Lanterna Verde do Scott, o Flash do Jay Garrick, ou seja, é onde se originou os heróis, onde os heróis nasceram, tá? E aí o que acontece? Em 38 teve a Segunda Guerra Mundial, né, que terminou em 45. Então as histórias da Era de Ouro eram baseadas na Segunda Guerra Mundial, porque o público-alvo eram os jovens, porque os Estados Unidos queria que os jovens fossem se alistar. Então a Era de Ouro tem o objetivo de trazer inspiração para os jovens, para eles se alistarem e assim os Estados Unidos proteger o Ocidente do bigodudo, que queria causar o marxismo, como ele mesmo admitiu em seu livro, quando ele estava preso, antes de dar o golpe de Estado na Alemanha e assumir o poder. Então esse é o foco, tá? Era de Ouro. Não se esqueçam. Foco principal, público jovem. Histórias sobre a Segunda Guerra Mundial. Para trazer inspiração aos jovens para eles se alistarem. E claro, aqui é cheio de conservadorismo, de moral, de virtudes, porque é o simbolismo daquele velho americano. Temos o primeiro grupo de heróis aqui, que é a Sociedade da Justiça da América. E os vilões, eles eram, cara, simples, tá? Criminosos, vagabundos, sem nenhum tipo de poder, porque era da época. Só que o que acontece? A Era de Ouro se iniciou em 38 e acabou em 56. Por quê? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, por que os jovens iriam consumir os quadrinhos para se inspirar em algo que já passou? Eles não precisam mais se alistar. Então a DC enfrenta uma queda de venda. Então era preciso aí se repaginar. E aí vem a Era de Prata, que foi de 56 a 70. A Era de Prata, ela foi marcada com a primeira história do Flash, que não é mais o Jay Garrick, é o Barry Allen. E o Lanterna Verde não é mais o Scott, é o Hal Jordan, tá? Então, teve essa mudança de personagens e o foco do público aqui é diferente, tá? O foco do público é infantil, são as crianças. Portanto, as histórias são básicas, não tem nenhum tipo de algo complexo nas histórias. Porque como que uma criança vai entender uma história tão complexa? Então tem que ser básica. O beabá, o personagem vai do ponto A para o ponto B. Esse personagem é do B, esse personagem é do bem e esse personagem é o mal. E acabou. É simples.
É o preto e o branco. E acabou. Mas por que o foco são as crianças? É porque precisa vender mais novamente? Bom, é importante dizer que se a Era de Ouro foi durante a Segunda Guerra Mundial, a Era de Prata foi durante a consequência da Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria é marcada por não ser guerra de tiro entre Estados Unidos e a União Soviética. É uma guerra ideológica, é uma guerra tecnológica. Por quê? Os Estados Unidos queriam expandir o seu imperialismo, expandir a sua influência nos outros países. E a União Soviética queria fazer a mesma coisa. Então, qual país vai ter mais avanços tecnológicos? A América ou a ditadura da União Soviética? Qual é o país que vai para a Lua primeiro? Os Estados Unidos ou a ditadura da União Soviética? Tá? Então, é isso que influencia na Era de Prata. Aí você me pergunta, tá, mas beleza, isso aí é política, ok, mas por que isso teria um foco nas crianças? Porque vejam só, é importante para os Estados Unidos que as suas crianças cresçam com a sua cultura, amando a América, amando a ter ali o capitalismo, o liberalismo econômico, a ser livre. Porque a União Soviética estava fazendo a mesma coisa do outro lado. Então é importante você blindar para que essas crianças não caiam em falsas, como posso dizer assim, falsas histórias de que a esquerda é o bem, certo? E o americano é o mal, o capitalismo é o mal. Então é por isso que as histórias são infantis, por mais que sejam influenciadas na Guerra Fria. E aonde que se influencia? Você me pergunta, tá, mas em que se influencia? Simples. As histórias são baseadas em ficção científica agora. Você lembra que eu falei que na Era de Ouro as histórias eram baseadas na Segunda Guerra Mundial? Aqui não. Aqui é ficção científica. Aqui as histórias possuem a ciência, possuem a tecnologia. E também é na Era de Prata que se inicia o conceito de multiverso na DC, tá? E temos também a criação da Liga da Justiça. E os vilões não são mais simples como na Era de Ouro, porque agora, se você tem tecnologia e ciência, você tem vilões com superpoderes, super vilões, tá? Então a Era de Prata vai de 56 até década de 70. E vamos agora para a última, a Era de Bronze, que se iniciou na década de 70 e se encerrou na década de 85. Personagens, temos o Jon Stewart, aqui como Lanterna Verde. Temos o Dick Grayson, não sendo mais o Robin, e sendo o Asa Noturna. E o Jason Todd como Robin. Uma curiosidade aqui, que eu lembrei agora de cabeça. O Jason Todd morreu porque o público da época estava odiando o Jason Todd. Estava achando ele muito chorão, muito chato. Então a DC resolveu matar o Robin no Morte em Família, tá? Mas enfim, voltando ao tema do vídeo. Só que agora o público não é mais infantil. As histórias não são mais rasas. Agora as histórias trazem política. Então o foco é o público adulto. Porque traz política, ou seja, traz questão de corrupção, traz sobre conflitos de valores morais, do que é certo e do que é o errado a se fazer. Tanto que o que marca o fim da Era de Bronze é o Batman de Frank Miller, é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então você percebe que houve um madurecimento entre a Era de Bronze, entre a Era de Prata para a Era de Bronze. Os vilões daqui, cara, são bem realistas. E traz algo também psicológico nesses vilões. Então você vê esse madurecimento dos personagens, esse choque de escolhas. É o mundo adulto,
tá? A sua escolha vai definir o que você vai fazer. Então as histórias são bem mais complexas do que na Era de Prata. Agora eu pergunto para vocês. Vamos responder agora, tá? Vimos Era de Ouro, Era de Prata e Era de Bronze. O Corvo da Tempestade acertou em trazer a Era de Prata para hoje em dia? Na minha opinião, é um retrocesso. Porque pensam só, como eu acabei de falar, houve um amadurecimento da Era de Prata para a Era de Bronze. E você trazer agora a Era de Prata é um retrocesso muito grande. Porque a Era de Bronze é marcada, além do político e tudo, pelo realismo. Então quem é do cinema que trouxe a Era de Bronze? O Nolan. O Nolan trouxe. A trilogia do Batman, o que é? Se um Batman existisse, como que seria? Era de Bronze. Traz política, não é verdade? Snyderverse, eu posso dizer para vocês que também era de Bronze. Como que a humanidade iria reagir se o alienígena na nossa imagem caísse na Terra? Realismo puro. Era de Bronze. Então, se naquela época houve um amadurecimento, um progresso da Era de Prata para a Era de Bronze, hoje temos um retrocesso com o Corvo da Tempestade no cinema. Aí eu fico com a pergunta para vocês. A Era de Prata foi influenciada pela Guerra Fria. Tanto que na época, você pega 007, o vilão é sempre quem? Os soviéticos. A pergunta que eu faço para vocês é: o Corvo da Tempestade, ele vai tratar os esquerdistas como vilões? Não, né? Não. Então os vilões vão ser os cristãos, como ele mesmo colocou na série do Pacificador. Como ele mesmo falou, respondendo um fã sobre isso. Então, assim, é uma Era de Prata somente em questão de, tipo, a história ser rasa, de não ter profundidade, de ser uma história para criança. Porque os vilões são os esquerdistas? Não, não são. Então é uma Era de Prata fajuta. É ou não é? Agora, só para vocês terem uma noção, o Coringa foi criado também na Era de Ouro. Ele foi criado já como um palhaço do crime e assassino. E a Era de Prata, como tem o público infantil como foco, nerfou isso. Ele não é mais um assassino, serial killer, o Coringa, sei lá como você queira. Ele é só um palhaço do crime que é engraçado, né? Tanto que o Batman do... Nossa, esqueci o nome dele. O Batman da série da televisão, Adam West, o Batman do Adam West, é o maior símbolo da Era de Prata. Tá? Agora, James Gunn, cara, o Corvo da Tempestade, trazer a Era de Prata novamente e não colocar os esquerdistas como vilões é um puta de um retrocesso, cara. Não tenho o que dizer, tá? Está aqui. Eu comprovei para vocês que é um retrocesso ter a Era de Prata no cinema pelo Corvo da Tempestade. Nolan era de bronze, Zack Snyder era de bronze e uma mistura, porque também tem a Era Dark, que o Zack Snyder também traz. Então dá um up, mantém. Aí vem de novo a Era de Prata e retrocesso. Vocês conseguem perceber, visualizar isso? Enfim, compartilham esse vídeo muito importante para o máximo de pessoas que vocês puderem. E se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe com seus amigos. E se você já for inscrito aqui no canal, compartilhe com seus amigos também. Estamos juntos, geeks, e até a próxima!